Para o Senhor Jesus Cristo, estamos com mais uma edição aqui no Sinagoga do Evangelho e hoje é sobre as profecias de Daniel e sua relação com o período interbíblico, ou também chamado período do silêncio. No capítulo 7 e no capítulo 8 do livro de Daniel, nos fala a respeito de duas profecias que correspondem a este exato momento em que é citado como o período do silêncio de Deus, ou chamado de período interbíblico. Mas na verdade nós vemos de que Deus continuou sempre executando e cumprindo a sua palavra e as suas profecias que deu aos seus profetas, e em momento algum Deus ficou em silêncio para com o seu povo. Fica comigo e nós vamos descobrir à luz das Escrituras Sagradas o que Deus falou e cumpriu durante o chamado período do silêncio. O que as profecias de Daniel têm a ver com o período interbíblico? Capítulo 7 do livro de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, tive eu um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou as coisas, acima das coisas. Daniel, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, esse daqui é o último rei que representa a cabeça da estátua de ouro puro, fino. Lembrando que a estátua tem a cabeça de ouro, interpretada pelo próprio Daniel, os ombros e os braços de prata, que representam o Império Medo-Persa, e a cintura de bronze, que representa a Macedônia, as pernas e os pés de ferro misturado com barro, que representa os romanos. O rei Belsazar, ele foi o último rei da Babilônia, e Daniel estava lá desde quando Nabucodonosor, o grande rei, o levou cativo. No capítulo 8 do livro de Daniel, agora ele narra que no terceiro ano do reinado de Belsazar apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Está dizendo que esta visão do terceiro ano do reinado de Belsazar, ela é semelhante, ela tem relação com aquela que apareceu no princípio, no primeiro ano. No primeiro ano ele vê 4 respectivos animais, um leão, um leopardo, um urso e outro com semelhança de homem. Na segunda visão, ele vê um bode e um carneiro brigando. O bode perde o seu chifre, mas no lugar daquele chifre nasce 4, e ele busca a interpretação diante da face de Deus. E no capítulo 8, no versículo 15, a Bíblia diz que aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão, procurei o significado, eis que apareceu diante de mim como a semelhança de um homem. Eu ouvi a voz de um homem entre as margens do rio Ulai, que é um afluente do rio Eufrates, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Versículo 20 do capítulo 8, disse o anjo Gabriel para o profeta Daniel: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, porém o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre, o macedônio. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em seu lugar, no lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele, do primeiro, Alexandre. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz e semelhante, e será entendido em adivinhações. Finalzinho da parte B do versículo 25, mas sem mão será quebrado. A palavra de Deus é bem clara, e Deus cumpre a profecia e a revelação que deu ao seu santo profeta Daniel,
durante o período interbíblico. Nós vamos entender agora que Beltzazar era filho de Nabucodonosor e ele reinava em Babilônia. Mas ele teve uma triste ideia de tomar os vasos de prata, de ouro, pegar os utensílios que era usado para ministrar no templo em Jerusalém, estes os quais seu pai haveria trazido quando trouxe o povo cativo da Babilônia. Ele trouxe os vasos que eram de ministrar na presença de Deus e deixou no palácio. Só que Beltzazar deu uma festa no capítulo 5 do livro de Daniel, no versículo 25 em diante, e ele usou os vasos para que suas concubinas se prostituíssem durante a festa. E durante este período aparece uma mão que nos umbrais, no muro de Babilônia, escreve uma palavra que ninguém consegue entender. Aí Daniel é chamado para interpretar. A palavra era Mené, Tekel, Farzim, Pérez. Pesado tu foste na balança e achado tu foste em falta. Agora dividido foi o teu reino, Pérez, dado aos persas e aos medos. E na mesma noite, diz Daniel, que Beltzazar morreu e Dário, pelos persas e pelos medos, passam a reinar em Babilônia. Daniel vê o fim do reinado da cabeça de ouro puro fino, da estátua, e o começo do império de prata, dos ombros e os braços de prata da estátua. Daniel vai ficar todo o período do cativeiro, 70 anos, e vai morrer por meados dos 85 anos. Daniel foi levado aos 17 para a Babilônia, então ele ficou todo o período dos 70 anos de cativeiro, exilado. Daniel vê o começo do reinado dos persas e dos medos pela mão de Dário e pelo fim de Beltzazar. E durante o terceiro ano de Beltzazar, ele tinha tido uma visão que apontava para o período da cintura de bronze da estátua, que é o reinado de Alexandre o Macedônio, o Grande. Ele vê a revolução dos eutíquicos durante o período dos Macabeus e a guerra contra os santos. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Fica comigo e nós vamos descobrir, à luz das Escrituras Sagradas, a relação das profecias de Daniel com o período helenístico, chamado de período interbíblico ou período do silêncio de Deus. Alexandre o Macedônio foi escolhido por Deus. Ele era filho de Filipe da Macedônia, Filipe II, e filho de Olímpia de Piro, que foi um casamento com o rei da Macedônia. Olímpia de Piro era uma sacerdotisa que prestava culto a Dionísio e ao rei da Grécia e fazia rituais com serpentes e vivia num lugar onde ofereciam sacrifícios a deuses estranhos em Piro e cultuava em meio ao fogo e serpentes. Ela era culta de Zeus e de Dionísio. Ela acreditava ter sido escolhida para ser mãe de um deus. Ela, quando foi prometida por aliança para Filipe II, ela então viu de que a profecia, o qual ela acreditava, de que ela seria mãe de um grande Deus, de um grande homem, ela então estava próximo a se cumprir. Ela, quando engravida de Alexandre, ela começa a discipular com cultos pagãos, começa a ensinar histórias da Ilíada,
A história conta que Alexandre andava sempre com a Ilíada grega na mão, que é um livro, uma Bíblia que fala a respeito dos deuses da Grécia e das batalhas dos deuses gregos. Ele era devoto de Aquiles e ele recebia de sua mãe, Olímpia de Piro, de que ele seria o segundo, aleluia, Deus, que ele seria o segundo Deus da guerra, que ele seria o segundo Aquiles e de que ele teria sido gerado por Zeus. Alexandre cresce ouvindo as falácias de sua mãe ao lado de seu pai Filipe. Ainda jovem, ele se destaca quando Filipe II traz um cavalo selvagem, o qual ninguém no reino consegue domá-lo, mas Alexandre, ainda jovem, por meados dos 15 anos de idade, começa a analisar e ele estrategicamente, com a sua inteligência que tinha, ele observa de que o animal se assustava da sombra. Então ele começa a se aproximar e começa a manejar o animal de forma que em poucas horas ele andava montado nele. Esse cavalo se chamava Bucéfalos e ele se tornaria uma segunda máquina de guerra nas mãos de Alexandre. É nele que Alexandre começa a treinar para as batalhas e começa a efetuar longas cavalgadas para treinar para quando saíssem para a guerra. Alexandre chega a participar de uma batalha representando seu pai, o qual sai vitorioso com apenas 17 anos. Mas Alexandre vai ver seu pai casar com Cleópatra de Eurídice, uma macedônia de sangue, ao contrário de sua mãe Olímpia de Piro, que pertencia a Piro. Quando Alexandre casa com Cleópatra Eurídice, então Olímpia de Piro vê de que estava ameaçado o trono que era para ser sucedido por Alexandre. Durante a festa, o tio de Cleópatra Eurídice, ele fala de que Filipe II teria que dar um sucessor ao trono legítimo de sangue macedônio. Só que Filipe é assassinado por um dos seus escudeiros, e o que leva também a Cleópatra Eurídice e seu filho, que já haveria sido gerado, também ser morta, para que não houvesse a possibilidade de mais tarde reclamar o trono da Macedônia. Agora Alexandre, com apenas 20 anos de idade, ele sai para concretizar aquilo que ele tinha no seu coração, que era conquistar o mundo, que era de guerrear, conquistar nações, línguas e povos. Seu pai haveria treinado e montado as falanges macedônicas, as implacáveis, as que nunca perderam batalha. As falanges macedônicas, nós vamos ver no decorrer da mensagem, do estudo, que as falanges macedônicas nunca perderam batalha até o período do silêncio. Alexandre atravessa. A profecia de Daniel era que o bode viria sem tocar na terra. Ele ficou preocupado: como pode um bode vir do Oriente sem tocar na terra? Quando Alexandre sai, seu pai Filipe II haveria estabelecido um conselho em Corinto para comandar todo o reino da Macedônia, todo o Império Seleucida. Ali então era comandado por uma central que era em Corinto. Ele vai de Corinto às margens do Mar Egeu e sai de barco até a Ásia. Por isso, Daniel viu que o bode viria sem tocar na terra. O bode aqui
revelado pelo próprio anjo, sem invencionice, revelado pelo próprio anjo Gabriel, que disse: o bode peludo que viste é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha e os olhos é o primeiro rei, Alexandre, primeiro rei da Grécia, a cintura de bronze. Ele então atravessa sem auxílio de pés e desembarca na Ásia. Ele sacrificou para Poseidon um touro antes de atravessar o mar Egeu. Mas a história mostra que quando ele chega na Ásia, ele vai até o túmulo de Aquiles, herói da Ilíade grega, ao lado de Zeus, Poseidon, ao lado de Hércules. Aquiles é cultuado como um deus grego, e então ele oferece sacrifícios no túmulo de Aquiles. E a primeira igreja, a primeira cidade que ele conquista é a igreja de Sardes. Sardes e suas circunvizinhanças da Ásia são a primeira a sofrer a espada de Alexandre o Macedônio. São os primeiros a ser tomados. Ele está em busca do rei da Pérsia, do grande rei da Pérsia, rei Dário. Ele está em busca de tomar o reino da Pérsia, porque este era o objetivo de Filipe, só que Deus nunca o permitiu, porque este era um projeto de Deus para Alexandre. Então, ali ele começa uma campanha de batalha que vai estender o seu ministério desde o mar Egeu até a Ásia. Ele conquista o Oriente, ele conquista o Ocidente, ele conquista a Ásia, ele conquista Jerusalém, ele conquista o Egito, ele conquista Tiro. Quando chega em Tiro, ele enfrenta a oposição. Tiro não quer se entregar, não quer fazer parte. Com a queda da Pérsia, Tiro quer ficar independente, só que Alexandre o cerca e o sitia por 7 meses. E sem poder entrar, porque Tiro é uma cidade portuária, Alexandre constrói uma ponte até Tiro. E o sitia e o saqueia e o destrói e vende os que restaram por escravo. Alexandre é chamado de Alexandre o Grande por causa dos seus atos grandiosos. Alexandre, ele poupava quando a cidade escolhia concordar e pagar tributos a ele, mas quando renunciavam, recusavam, então eram destruídas. Ele poupava templos, ele poupava casa de sábios, de profetas, casa de historiadores, como Aristides, como ele foi instruído, que era discípulo de Platão. Filipe II trouxe Aristides para ensinar a Alexandre. Então Alexandre poupava os templos, independente de cultura, ele respeitava as culturas e respeitava as casas e palácios de sábios e profetas, mas no mais ele destruía. Bom, quando Alexandre chega em Tiro, ele constrói a ponte, o sitia, destrói. A ponte está lá até o dia de hoje, chamada de Ponte Dique, que é no mar. Ela liga a terra com a parte da região de Tiro, aonde ficavam os palácios e as pessoas importantes, a cidade de Tiro. Agora, Alexandre chega no Egito, ele é recebido como um libertador, assim como ele foi em Jerusalém. Ele é recebido como um libertador, não enfrenta oposição e ainda é coroado a faraó.
Alexandre é um dos faraós do Egito. De lá do Egito, ele marca com trigo aonde seria as ruas de Alexandria, e aonde seria o templo, aonde seria o palácio, dá ordem para que construa e sai em campanha novamente. Quando Alexandre chega na Índia, ele enfrenta o rei Poro. Rei Poro da Índia, um guerrilheiro brutal de uma região tropical, montado em elefante. Foi aonde Alexandre teve mais percas, mais baixas no seu exército, mas ainda assim ele sai vitorioso. Ele ganha a guerra, conquista a Índia e restitui ao trono o rei Poro e lhe coloca por seu subordinado, e pagando tributo sob sua jurisdição, e volta para a Babilônia. Quando ele volta para a Babilônia, ele planeja seguir com as suas campanhas de conquista, porque o plano era ir até os confins da terra. Aonde tivesse terra, ele queria conquistar. Só que aí já passou-se 12 anos. Alexandre saiu com 20 anos de casa e nunca voltou, só conquistando e estendendo suas terras, suas conquistas. Ele vai adoecer em Babilônia. Alexandre, o Macedônio, ele adoece de uma febre tropical que ele pegou. Especula-se de que talvez tenha sido malária ou uma febre tifoide, que era comum na época, devido aos sintomas que levou à morte de Alexandre. Ele tinha 33 anos e morreu planejando com o mapa no lado. Quando ele é perguntado, visto que vai morrer, por quê, para quem vai ficar o reino, para quem vai ficar o império, ele era nada mais nada menos do que um imperador, ele responde para o mais forte. A resposta de Alexandre deixa os seus generais à beira de brigas e disputas internas, que levou à divisão do reino. Aí começa a nascer os 4 chifres que Daniel nos mostrou ali no capítulo 8, e o anjo Gabriel nos deu a interpretação que seria 4 reis do mesmo país, do mesmo reino, que se levantariam no lugar daquele primeiro que caíste. Quando Alexandre morre em Babilônia, um dos seus comandados era o reino da Babilônia, pertencia a Alexandre, era a capital dos jardins suspensos, capital do saber, antigo reino sumério, que inventaram as rodas, que inventaram a escrita, que inventaram os relógios, que inventaram os minutos e dividiram em segundos. A Babilônia era um centro cultural avançado. Na Babilônia, então, Alexandre morre. Quando Alexandre morre, agora todo o seu vasto império fica na mão de seus súditos generais, que ele deixava em cada lugar. E no Oriente Médio, quem haveria ficado? Os generais seleucidas. Quando os generais seleucidas, que foram mais de 30, que sucederam Alexandre, inclusive uma mulher por nome de Cleofateia, que governou também Jerusalém no período interbíblico. Nós temos 2 mulheres que governaram Jerusalém. Uma foi no período de reis, chamada Atalia, que era filha de Jezabel com Acabe, irmã de Acasias e Jorão, que reinou em Jerusalém. Atalia.
A segunda foi Cleópatra Teia, foi a 17ª rei Seleucida, que governou Jerusalém e se assentou no trono de Judá. Quando começa o Império Seleucida, que é o chamado período do silêncio, o período interbíblico, que durou 248 anos, ele começou entre 318 a 64 a.C. Alexandre durou 12 anos e morreu em 323 a.C. E começou com o primeiro rei Seleucida, Nicanor I, que foi o fundador do Império Seleucida em Jerusalém. Agora nós vamos ver se cumprir a segunda parte da profecia de Daniel, que são os 4 chifres que se levantariam no lugar daquele grande chifre que cairia da cabeça do bode, que é Alexandre. Quando Alexandre cai, morre, sobe 4 reis, que são os 4 animais que Daniel viu no capítulo 7, como ele diz que a sua visão do capítulo 8, ela é concernente a que ele teve no princípio, no primeiro ano de Belsazar. E no terceiro ano ele teve outra visão, que ele viu o bode e o carneiro, que está relacionada com a primeira dos 4 animais. Os 4 animais são os 4 reis Seleucida, só que agora aqui no capítulo 8 ele vê no lugar do chifre que caiu, grande e poderoso, Alexandre, surgir 4, que são os 4 animais do capítulo 7, estão os 4 reis revelados pelo próprio anjo Gabriel, que revela no versículo 21, porém o bode peludo é o rei da Grécia, o grande chifre que tinha entre os olhos, é o primeiro rei. Por ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele, que significa 4 reinos que se levantarão da mesma nação, mas não com a força do primeiro, mas não com a força dele. Agora nós vamos ver que vai surgir, para nós resumirmos e não ficarmos muito extenso, vai surgir 4 Eutíquicos, que é Eutico I, Eutico II, Eutico III e Eutico IV Epifânio, que vai ser o último chifre da visão de Daniel. Teve até o Eutico XIII asiático, mas a Bíblia aponta para os 4 primeiros e nos mostra que esses 4 seriam os responsáveis por alterar a lei, destruir os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Quando Nicanor III, o rei Seleucida, Nicator Seleucida Eutico III, que foi o mesmo que conquistou Sardes, depois de Ciro II o Grande. Ciro era do Império Aquemênia, persa, e quando os persas dominavam, ele invadiu Sardes, por uma brecha que estava exposta, sem o auxílio dos vigias, ele sitiou e saqueou Sardes. Depois de 300 anos vem o Império Seleucida no período do silêncio, e Eutico Nicanor III, ele entra pela mesma brecha que Ciro II, o rei persa, entrou, e também sitia Sardes. Por isso que Deus fala para Sardes: se tu não vigiares, eu virei contra ti, e não saberás a que hora virá o ladrão. Por isso ele disse: se o pai de família soubesse, ele não dormiria, ele vigiaria. Porque Sardes foi invadida 2 das vezes da história pela mesma brecha. A brecha permaneceu anos, centenas de anos, expostas, de que 2 das vezes ela foi sitiada pelo mesmo lugar sem ser reparada. Eutico III vai começar uma campanha
de helenização. Eles vão começar a querer proibir o sábado e abolir a escravidão. E vão começar a implementar o helenismo, que é a adoração a outros deuses. Ele, quando citia Sardes, ele já coloca os deuses da Grécia para dentro de Sardes. É por isso que quando você vê Deus falar para a igreja de Apocalipse, lá nós falamos sobre os deuses do Apocalipse, de que Deus fala para a igreja de Filadélfia que se a porta que eu abro o homem não fecha, não pode fechar, porque tem um deus grego chamado Jano, que foi colocado na porta de Filadélfia durante esse período, e ele era responsável por guardar a entrada das portas dos templos. Ele foi colocado Zeus em Tiatira, foi colocado Apolo, tantos outros deuses. Durante este período, as 7 igrejas da Ásia foram invadidas pelos Seleucitas e foram introduzido o helenismo. É por isso que nós vemos nas cartas da igreja do Apocalipse Deus repreender por causa dos cultos pagãos. Também foi colocado em Jerusalém. Agora, o rei Eutico III, ele vai morrer. Vai se levantar seu filho, Eutico Epifânio, Eutico IV Epifânio. Este sim, este é comparado a Nero, é comparado a um dos reis perversos, aos imperadores mais perversos que houveram, pois ele aboliu a escravidão, aboliu a circuncisão, ele proibiu o sábado e cumpriu a profecia de Daniel 7:25. Ele alterou os tempos, que era ele proibiu de guardar o sábado, ele mudou a lei, que era a lei de Moisés, a lei dada a Abraão da circuncisão, ele mudou, ele proibiu o culto a Deus e obrigou o culto aos deuses da Grécia. Ele colocou Zeus dentro do templo de Jerusalém e sacrificou um porco no altar do Senhor para profanar, porque a profecia apontava que eles cuidariam de profanar a casa de Deus, o templo, e de perseguir os santos. Ele profanou ao sacrificar um porco, um dos animais impuros do judaísmo, em cima do altar do Senhor. As pessoas que praticavam a circuncisão dos seus filhos eram sofridas com pena de morte. Todos eram mortos, alguns eram incendiados vivos dentro de casa ou mortos à espada em praça pública. Ele obrigou os sacerdotes a sacrificar a Deus. Havia um sacerdote chamado Unias III, que era fiel a Deus e se negava ao helenismo. Ele foi deposto porque ele era muito rude e ele se negava, ele não aceitava práticas pagãs. Então ele foi deposto e substituído por Josué, o sacerdote, que este era mais maleável, que ele chegou a alterar o seu nome para Jason, nome grego, e este era profano e fazia a vontade de Epifânio. Só que Epifânio vai ter uma ideia de querer conquistar o Egito, só que quando ele chega no Egito, ele se depara com Roma. Roma já haveria tomado o poder do Egito. E ele volta constrangido para casa, e quando ele chega, aquele sacerdote que ele deixou o sumo sacerdote que ele deixou sobre a orientação das práticas helênias, ele foi responsável por guerrear contra Menelau, outro sacerdote corrupto de Jerusalém, sumo sacerdote, e Matatias aparece durante o sacrifício. Só que chega um dos generais, Seleucita, e obriga a sacrificar aos deuses. Quando
Jason vai sacrificar Matatias, que era da família dos Asmoneus, sacerdote de Jerusalém. Ele toma da espada e degola o sumo sacerdote, o oficial Seleucita, toma do martelo e começa a quebrar, começa a destruir as imagens gregas. Daí então começa a revolução dos Macabeus, a revolta dos martelos, a revolta dos Macabeus. Durante o período Seleucita, durante o chamado Império, período interbíblico, silêncio de Deus, os Macabeus guerreavam nas fortalezas, guerreavam nas cidades e guerreavam nas montanhas de Judá. Agora, Eutico Epifânio vai ser destruído e o rei da Antioquia vai vir com seu exército e suas falanges para guerrear contra os Macabeus. Macabeus era por volta de 600 homens. Depois de um ano de guerra, Matatias vai morrer e seu filho Judá Macabeu assume o seu lugar. Judá Macabeu era invencível, guerreiro, hábil e batalhava contra o Império Seleucida. As falanges invencíveis dos macedônios, lembra que comentei no começo que Alexandre nunca perdeu guerra, nunca perdeu nenhuma batalha. As falanges nunca perderam, desde que foram montadas por Filipe e assumida por Alexandre, eles nunca enfrentaram o peso da derrota. Só que uma falange de 10 homens vinda da Antioquia, na Grécia, eles agora vão ser esmagados nas montanhas de Judá pelos Macabeus. 600 homens vão destruir 10.000 homens guerreiros com falanges, com armaduras, espadas, com cavalos, vão ser derrotados nas campinas de Judá. O Judá Macabeu derrota-os. Ele derrota o primeiro exército de 2.000, ele derrota o segundo exército de 4.000 e depois ele derrota o terceiro exército, que é o que vem de fora, que vem da Antioquia, da Grécia, para ajudar, dar um reforço, mas também são destruídos. Os Macabeus agora vão consolidar o poder e permanecer no poder do templo, porque os Seleucitas, lembra que eu comentei lá no começo que Alexandre não forçava-os, ele permitia as religiões, ele não era contrário às religiões, dito em vista que ele foi criado por sua mãe, que era tida como uma feiticeira. Alguns acreditavam que ela era espiritual, outros acreditavam que ela era enviada de Deus, que ela era enviada dos deuses, que ela era mãe de Deus, e assim sucessivamente. Ele respeitava os templos, os profetas e os sábios. Então, os Macabeus tomam o poder, agora que tinha sido usurpado por Eutico Epifânio, que era o quarto chifre da revelação da profecia de Daniel. Agora ele cai e os Macabeus retomam o poder no templo em Jerusalém. Eles purificam o templo e restabelecem o sacrifício contínuo que haveria sido, aleluia, parado durante a guerra dos Macabeus. Bom, quando os Macabeus retomam o poder, eles acendem o Amenorá, que é o castiçal de 7 lâmpadas, que representam o Espírito de Deus, responsável por iluminar a mesa das preposição e iluminar o lugar santo, que dá acesso ao Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Agora, só que o azeite que
ele é somente para apenas um dia. E não tem mais azeite. O azeite para abastecer a lâmpada é um azeite refinado, destilado, puro da oliveira. E não pode usar outro tipo de azeite senão o azeite puro da oliveira, destilado. E para preparar esse azeite leva 8 dias para destilar. Azeite tem, só que para destilar leva 8 dias. Tem todo um processo. Não pode ser de qualquer jeito. Só que assim eles insistem em permanecer com o amenorá aceso para que não tenha que fazer de novo todo o processo de reiniciação, de reinauguração do templo em Jerusalém. E milagrosamente o amenorá permanece pelos 8 dias que são necessários para preparar o azeite aceso. Deus fez com que o amenorá permanecesse por 8 dias aceso, levando em vista que o amenorá ele tem que ser abastecido todos os dias, mas esse milagrosamente ficou 8 dias. Quem não lembra de quando Deus falou para Daniel, com o profeta Samuel, perto da lâmpada apagar, que era perto do amenorá se apagar, o sacerdote tinha que levantar Eli ou Ofni e Finéias, seus filhos, e reabastecer o amenorá. Só que a Bíblia diz que antes da lâmpada apagar, Deus fala com Daniel, com o profeta Samuel. E ele é instruído a dizer: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo. Então, o amenorá ele era abastecido pelo menos 2 vezes ao dia, que era de madrugada e durante o dia. Mas esse milagrosamente durou 8 dias aceso. Daí então começa a festa do Hanukkah, que é um candelabro com 8 tochas, que começa a ser comemorado a festa do dia da dedicação. João capítulo 10, versículo 22 diz que Jesus passeava no templo e era a festa da dedicação. Era a festa do Hanukkah. A festa do Hanukkah é comemorada até os dias de hoje, que é o dia do milagre, o dia de que os macabeus se dedicaram, que o povo de Deus se dedicou em trabalhar, em limpar o templo, tirar os ídolos pagãos, fazer a limpeza étnica, fazer a limpeza espiritual e reacender a tocha dentro que representa o Espírito de Deus, reacender a chama de Deus dentro do templo, mesmo que não houvesse combustível. Deus fez com que permanecesse acesa a chama do Espírito. Ali foi chamado a festa da dedicação, Hanukkah, João 10, versículo 22. Então, nós vemos de que a profecia de Daniel, ela cumpre-se, o capítulo 7 e o capítulo 8, cumpre-se durante o chamado período interbíblico, ou período do silêncio. Quando eu vejo, aleluia, a palavra de Deus se cumprir, aleluia, durante o chamado período do silêncio, porque muitos acreditam que Deus estava calado, mas Deus estava fazendo cumprir-se o que ele haveria falado. Enquanto uns pensam que Deus estava em silêncio, Deus estava mostrando com atos o cumprimento da sua palavra. Deus estava mostrando o cumprimento da cintura de bronze, que representa a articulação do corpo. A igreja de Deus representa um corpo. Mas quando ele dá o poder da cintura de bronze, ele está dando o poder do movimento. A cintura é uma peça do corpo que é responsável por fazer o homem se dobrar. E foi justamente durante o Império Seleucida, a cintura de bronze, de que o povo de Deus se dobrou diante dos ídolos pagãos e profanou o templo em Jerusalém. Foi diante da cintura de bronze, que representa a estátua, o Império Seleucida, Alexandre o Macedônio, e que o povo de Deus se dobrou diante dos ídolos.
Fica com esta palavra em nome de Jesus. Aqui no Sinagoga do Evangelho, sempre esclarecendo para você os textos sagrados, as profecias, as revelações de Deus. Fica com esta palavra em nome de Jesus.